Eu nasci na Amazônia, eu considero a Amazônia um grande ateliê. As pessoas, às vezes, pensam que a paisagem é uma coisa simplória. Não é simplória. A gente vive num ambiente verde, da água, no movimento da Amazônia, dos rios que passam das nuvens, como um cientista alemão que fez uma exposição do INPA, de um quadro de 21 metros sobre a Amazônia. É o rio, a selva e a floresta, né? Quase todo em azul. Então, o cientista diz que a Amazônia tem rios voadores. Então, eu me sinto no ateliê. Eu tive em Manaus no movimento Clube da Madrugada, que era o modernismo dos anos 60. Então, nós já viemos desse movimento que queria também destruir o mesmismo da arte. Aqui teve um movimento que foi de perto, acabando com a arte antiga, entendeu? Eles não queriam saber nada de romantismo, nada de nada. Então, eu tinha 16 anos, eu já venho de lá. Estudei na Pinacoteca do Estado, e fui estudar no Museu de Arte Moderna. E participei dos salões de salões nacionais, no MAN, por exemplo. Eu fiz uma série, uma instalação Jardim com panos quadrados no Museu de Arte Moderna, e foi o sétimo salão de arte moderna. Então, eu venho daí. Eu venho do Museu de Arte Moderna e passei um pouco no Parque Lage. Quando eu fui para o Parque Lage, não tinha lugar para aula de arte, tinha um lugar para serigrafia, mas eu ia para lá e para cá. O Rio de Janeiro nos deu um marco de experiências, é um aglutinamento de norte a sul, de leste a oeste, de artistas. O Rio é que me colocou dentro da linguagem de grandes artistas, o Andy Warhol, as grandes exposições, os filmes da Cinemateca, o Parque Lage. E o Parque Lage era um movimento, muito movimento. O Museu de Arte Moderna e o Parque Lage eram dois movimentos do Rio de Janeiro de alto salto de expressão, de qualidade de contemporânea. Eu tenho um quadro na minha sala agora, que tinha a data, mais ou menos, desse quadro que eu fui para o Rio de Janeiro. Esse era a minha pintura, o movimento. Eu não fui com a história da Amazônia, eu fui com a minha história, sempre com linhas curvas, como se estivesse em movimento. E o quadro do Parque Lage era um mágico, com as bolas da mão em movimento. O barranco, depois, vamos dizer, a minha pincelada, que era linha, virou pincelada expressionista maior, um pincel maior, com muitas cores. Eu fiz uma paisagem que não é uma paisagem, mas eu fiz com pinceladas, uma em cima da outra, fragmentadas, mas dá uma ideia do barranco amazônico. Mas a ideia, na realidade, são as placas, são as pinceladas, são as cores, são os movimentos. Então, a minha pincelada, que eram linhas, virou placas, maiores, fragmentadas, mas juntas. Eu participei de muita exposição no Museu de Arte Moderna, grandes artistas, mas eu não queria fazer o simplório, a paisagem simplória. Você viu que o barranco não é uma paisagem simplória. Eu tenho que dizer que é um barranco, senão as pessoas não entendem. A minha função é descobrir. A função do artista é pegar um elemento qualquer, por exemplo, eu peguei um elemento, um barro do beiradão da Amazônia e recoloquei um movimento de placas e de cores. Então, são experiências. Eu não fiz aquela paisagem bem plástica, bem harmônica. Eu fiz uma paisagem intencionalmente para diversificar, para mostrar os movimentos, o movimento que a gente estava passando, o movimento de transformação da arte, né? De vanguarda, essas coisas, né? A minha mãe era descendente de francês, que vieram para a Amazônia, Jacquemont. Então, a minha mãe desenhava a bico de pena, desenhava a lápis, e era de um dom das cores. E eu peguei isso desde pequeno. A gente vem já, às vezes, com o DNA da gente, já com um pouco da mãe, do pai, né?
A Amazônia é meu ateliê, é um grande ateliê. Às vezes deixam a paisagem como fosse uma coisa simplória, mas a gente reinventa. Eu tenho muita paisagem reinventada.